Assista meu vídeo Vontade Permissiva e Vontade Perfeita. Assista meu vídeo Deus não salvou você dessa vez, mas a tua fé. O nome do vídeo é A Tua Fé Te Salvou, não Deus. Assista meu vídeo Linha Imaginária. Assista o vídeo A Bíblia Não É Sagrada. Vídeos, uma série do programa Evangelho do curso Desmistificando sobre Interferência Divina. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é um dos mais importantes que eu já trouxe, mas que eu não vou me demorar. Vai ser rápido esse assunto aí. DNA de Deus. O que vem a ser isso? Escute com atenção. Deus fez o homem em 7 dias. Homem e tudo o que o homem precisava para viver. Começou desde o reino do bem e do mal para testar esse homem. Um plano cabal arquitetado de uma semana. 7 dias, 7.000 anos. Já falei sobre isso em vídeos. Um número figuralógico, tipológico. Ele pode ter feito isso em 7 segundos, ou 7 dias mesmo, com 24 horas cada dia. Ou ele pode ter feito isso em 7.000 anos. Eu penso que não importa. Porque o que ele queria realmente nos mostrar é que o mundo foi arquitetado quando diz respeito ao coletivo. É através do coletivo que o Senhor interfere. Eu tenho ensinado vocês. Quando envolve todo o seu povo errado e arrudim. Quando envolve salvação, porque ele fez o homem com um propósito maior e único de salvá-lo. E a partir da graça neotestamentária da sua morte, ele agora interfere através dos dons que ele deu aos homens. Efésios 4. Indiretamente, quando servimos uns aos outros com o que sabemos, que não vem de nós, vem do Senhor. O Senhor está falando com você agora, por exemplo. Não literalmente, mecanicamente, fisicamente, misticamente, mas organicamente pelos dons, indiretamente, através de Áquil. Uma coisa que você nunca tinha entendido e que agora é revelado ao seu coração para lhe dar paz, para que você compartilhe isso aos demais e que eles entendam o porquê estamos aqui, para onde vamos. Ele fez tudo, na verdade, em 6 dias, porque, trabalhado Deus no 7º, descansou, tipificando o milênio. Mas, se Deus interfere somente quando para a salvação envolve o seu povo todo, e nos dons indiretamente, por que tudo é permissão de Deus? Até uma folha que cai de uma parreira, de uma figueira, de uma árvore. Até um fio de cabelo. Porque ele fez o mundo, o universo e tudo que nele há. Porque ele fez luz e trevas, separação entre elas, reino do bem e do mal. Porque ele deu a vida. E metafisicamente a vida eterna. João 3,16. Ou morte eterna. Ele deu a existência. Veja meu vídeo, Deus é o tempo. Alfa, ômega. Princípio, fim. Mesmo ontem, hoje, eternamente. Sem tempo, a matéria não tem obra. Não tem ação. Não tem frutos. Até aqui, quem tem me acompanhado já entendeu, já sabe de tudo isso. Daqui para frente, aguça sua audição.
Meus irmãos, o Senhor não poderia criar o mundo e correr o risco de errar. Ele não poderia criar o mundo e depois se arrepender, como traduziram errado o texto, desfazendo esse mundo e corrigindo. Quando você vai pintar um quadro, alô L, que pinta quadros, talento dado por Deus. Não diretamente. A cada 12 pessoas, estou falando tipologicamente, uma nasce com talento artístico. É assim que o Senhor fez. Isso é DNA. Porque Ele fez a sua imagem e semelhança. Já vou falar sobre isso. Voltando a L e aos irmãos que pintam quadros. As irmãs talentosas que bordam. Qualquer talento artístico de pintura, de desenho, de design. Quantas vezes você está fazendo o esboço, a planta, arquitetos, engenheiros, e você erra? Matemáticos e físicos. Riscam, rabiscam, apagam, borracha, lápis, lápis, borracha, até chegar no resultado. Quantas vezes você, teólogo, orador, parlamentar, jornalista, escreve, escritor, um esboço, aquilo que chamamos de rascunho. O Senhor não erra, mas Ele é criador, e todo criador pensa em sua criação, porque ama o que vai criar. E ninguém é como Ele, porque ninguém sabe o amor de Deus. É imensurável. Através do seu amor tão profundo pela criação dos vencedores, que como Ele venceriam o mundo, para descansarem e reinarem com Ele eternamente. Ele não podia errar. Então vem o texto errado, agora sim, pelo homem que muito peca. E escreve: Deus arrependeu-se, quando no original o sinônimo correto seria entristeceu-se muito. Veja meu vídeo, adulteração de sinônimos. Deus se entristeceu profundamente ao ver que, organicamente, sem a sua interferência, o homem estava errando muito. O homem estava escolhendo, em seu livre-arbítrio, o reino das trevas. Mas existe algo na divindade que o homem não tem e não alcança. E esse algo é a sua onisciência. E também a sua presciência. No meu vídeo Linha Imaginária, o Senhor estabeleceu coisas, predeterminou no Gênesis, no Bereshit, na origem de todas as coisas, no campo metafísico, de modo que aquele que planta colhe, o que bate se abre, o que pede recebe. São ensinos de física quântica, de mundo metafísico, que envolvem toda a natureza, o cosmos, o universo. Ele não conspira, ele obedece à ordem que o Senhor já estabeleceu no princípio. Aí você que está me assistindo até hoje, por influência religiosa do sistema, você acha que o Senhor está interferindo na tua vida a todo momento, no sonho que você tem, na voz que você ouviu, no sinal que você viu na nuvem, e você é místico. Quando na verdade o Senhor só deu esse privilégio quando envolvia o seu povo todo. Um sonho para José envolvia Jesus, ainda um menino. Fuja, Herodes quer matar as crianças. Tem que ter propósito. Deus é justo e sábio. Tem que ter propósito.
Mas os crentes querem viver aquelas páginas da Bíblia porque é sagrada e mística para eles, então eles querem que aconteça na vida deles. E acontece, mas não como estão lá. Porque não existe privilegismo. Nas traduções das Bíblias que você tem por aí está escrito acepção de pessoas. Acepção de pessoas é privilegismo. Deus não faz, disse Pedro, disse Paulo, acepção de pessoas. A síntese do estudo, em apenas 6 dias, tipologicamente falando, o Senhor já interferiu em tudo que existe até o último dia de 7.000 anos, 7 milênios, no juízo final. Entendeu? Vou repetir. Em 6 dias de criação, o Senhor colocou o DNA exato dentro do homem, a sua imagem, a sua semelhança, de modo que ele já interferiu em todas as coisas até o último dia do ano 7.000. Que coisa mais linda. Nossa mente não consegue alcançar, irmãos. Eu falei para vocês assistirem alguns vídeos, filmes. Entre eles o filme Lucy. 10% da capacidade cerebral do homem. Imagem e semelhança. A forma binária. A forma quântica. A forma lógica que o homem raciocina. Isso daqui que vocês estão vendo é um computador. Nós estamos chegando na etapa final do mundo velho com realidade virtual. Em breve nós não teremos mais esse hardware. Tudo vai ser projetado. O hardware vai ser cada vez menor e tudo projeção, realidade virtual. Mas tudo isso funciona através de um sistema que o homem fez à sua imagem e semelhança. Da forma com que o cérebro do homem funciona, o que ele criou também é a sua imagem e semelhança. E também, parafraseando, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós pensamos como Deus. O nosso cérebro é formado de uma forma eletromagnética. As frequências, os dados, a forma de informações de memória, imaginação, criação, armazenamento. É igual ele existe, vive, faz. Só que com apenas, no máximo, 10%, talvez, diz a ciência, não eu, e nem Deus, e nem temos prova, mas a ciência diz que talvez no máximo 10% do uso dessa capacidade, porque não consegue usar a 100% como Criador. Imagine o seguinte, presta atenção aqui, irmãos, presta atenção. 6 dias, ele interferiu tudo que podia, que era necessário, sem precisar hoje ir contra o seu maior atributo de caráter, que é a sua justiça, porque ele é justo. O homem não é justo, o mundo não é justo, mas ele é. E é assim que você olha para o mundo, se decepciona, se frustra, então olha para ele é justo, ele é perfeito. Ele zela por sua palavra. Olha para cá um pouquinho, se você estiver só ouvindo não dá, tem que olhar agora. O Criador pega o pó, carbono, hidrogênio,
E começa a mexer e modelar na argila, no barro, no pó. E ele está fazendo o primeiro homem, Adão. A sua imagem e semelhança. O cérebro de Adão funciona como o dele funciona, mas com capacidade bem inferior, mas necessária e suficiente para ele escolher vencer ou ser vencido. Aí, o homem está ali, sendo feito. O Criador está modelando o barro. Então o Criador para um pouco de fazer, abre a janela da eternidade, porque Ele é onisciente, e vê: está faltando alguma coisa no meu laboratório divino. Porque se eu não mexer aqui, Adão e Eva, que ele já sabia teria que ser feita, de sua costela, isto é, da sua célula tronco. Árvore não é árvore, fruto não é fruto, costela não é costela, tudo é tipológico. Da célula tronco, ele já sabia, ia fazer Eva da sua célula tronco. Então o que ele faz? Ele vê na janela da eternidade. É apenas uma semana para ele, para você são 7.000 anos, para ele é uma semana. Se você viver 70 anos, como diz o Salmo, fadiga e canseira, 7 décadas para ele é menos que 2 horas. Para você são 7 décadas, para ele são 2 horas. Ele é o tempo. Ele é o tempo. Então ele abre a janela da eternidade. E ele olha como se fosse uma semana. Como se fosse daqui uma semana para mim, para você. E ele vê, está faltando alguma coisa na minha criação. Porque na formação cerebral, na mente e coração deste homem, desse primeiro homem, se eu não mexer aqui e ali, a humanidade vai se matar. No ano tal, em tal fase da humanidade, eles se matariam, se destruiriam pelo poder, pelo ser, pelo ter, pela ganância, pela culpa, pelo medo. Então ele volta para o presente e conserta sua criação, o seu rascunho, o seu esboço. E ele coloca algumas coisinhas. Vamos fazer igual a Escritura faz? A linguagem de criança, meu vídeo Bíblia, Chapeuzinho Vermelho, linguagem de criança para você entender algumas gotinhas de alguns componentes, ingredientes químicos, físicos, que nós damos vários nomes. Nós chamamos de carbono, chamamos de hidrogênio, chamamos de células, chamamos de célula-tronco, chamamos de molécula, chamamos de próton, elétron, nêutron, mas para eles são outros nomes. E ele faz e conserta. Aí ele olha de novo na janela da eternidade. Ainda está dando problema. Porque para mim, eu preciso ser o segundo Adão. Eu vou me despir de toda a minha glória e serei o segundo Adão. Mas eu preciso de um homem no meio da história que conduza o meu povo, depois de ser perseguido, até Canaã, que é a terra que eu escolhi. Já quando estava criando o mundo, eu escolhi Canaã como centro da terra, a terra que mana leite e mel. Este homem, estou vendo aqui sem interferência, vai nascer no ano tal. E em 1500, antes de eu descer como o segundo Adão, ele se chamará Moshe. Moshe, seu nome, Moisés. Ele tem um temperamento certo e ideal para conduzir esse povo de dura cerviz. Agora está dando certo. Mas espera aí, tem um problema ainda na criação do primeiro homem. Porque eu preciso descer à terra no ano 4000, assim como o cordeiro é imolado no 4º dia. Eu vou fazer tudo isso em alegoria, em metáforas.
Os escritores todos do Tanar vão fazer as sombras que vão prefigurar e apontar para a minha vinda, a minha primeira vinda, quando morrerei por eles. Esse é meu plano. Mas está faltando alguma coisa ainda na criação do primeiro Adão, porque eu vejo que no ano antes da minha vinda, a humanidade vai se afastar demais daquilo que eu estabeleci. Então ele volta para o laboratório e conserta pigmentos, ingredientes, componentes, até que eu acho que está bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. O meu rascunho está bom. O meu esboço está bom. Vou abrir a janela da eternidade. Abre a janela da eternidade. E olha, nascerá Pedro. Nascerá Paulo. Tudo está perfeito. Nascerá Áquil. Nascerá você. No ano 6000 eu venho. Eu destruo o mal. E eu reino. No último dia, sábado, Shabá, milênio. Eu venço o mal que criei. Ao soltá-lo por algumas horas. E então julgo toda a minha criação, provando a eles, veja meu vídeo, juízo final injusto, provando que eu nunca interferi, mas sempre fui leal, fiel a tudo que prometi. Porque para exigir de vocês, porque para julgá-los e condená-los, eu, o Senhor, preciso ser justo. Só pode condenar alguém quem é perfeito. Então ele olha para Adão, olha na janela da eternidade e viu o Criador, Yahu, Yah, que era bom. Então ele assopra nas narinas de Adão. Quem plantar, colhe. Quem bater, se abre. Quem for humilhado, será exaltado. Quem exaltar a si mesmo, será humilhado. Tudo já foi estabelecido ali, em 6 dias, e no 6º, principalmente. No 6º dia, tudo foi estabelecido. Agora sim, só vou interferir quando envolver todo o meu povo. Quando o meu povo estiver unido, Edá, Errad, então eu intervenho. No individual, eu não vou interferir. Mas no coletivo, interferirei. Quando o meu povo for um só, Kahal, Errad, interferirei. Descerei à terra como o segundo Adão. Tudo ele já sabia, pela sua presciência. É por isso que está escrito: não cai uma folha sem que ele permita. E você que era místico até agora, achava que ele está no céu a todo momento em reunião, permitindo e não permitindo, não permitindo e permitindo. Não. Ele já fez tudo isso quando na criação, para preservar a sua justiça.
permanecendo Ele justo, e permanecendo Ele fiel e perfeito, poderá julgar o homem para condenação ou salvação. Este é o DNA de Deus. Que lindo! Depois da vinheta, mais e mais.